Olá, eu sou Cristiana Muraro e hoje nós vamos tratar de um tema que tem estado sempre nas nossas mídias: obras públicas com preços superfaturados. Vamos entender um pouquinho melhor essa situação. Normalmente o superfaturamento ele é oriundo de um sobrepreço. E o sobrepreço é a diferença entre o preço praticado num contrato com a administração pública e o preço praticado pelo mercado. Essa diferença positiva é considerada como preço acima do valor de mercado e é um potencial dano ao erário. Significa dizer que o sobrepreço por si só não é um dano. É necessário que o serviço ou produto seja prestado ou fornecido e faturado. E aí, neste caso, há o superfaturamento. Portanto, o superfaturamento, via de regra, é consequência de sobrepreço e é onde se materializa o suposto dano ao erário. O superfaturamento também pode ser oriundo de outras situações, como, por exemplo, supervalorização de quantitativos ou qualidade dos serviços ou materiais prestados, mas nós vamos tratar aqui especificamente dessa questão do sobrepreço. Pois bem, a grande celeuma é entender qual é o preço de mercado que o TCU utiliza para aferir eventual sobrepreço. Pois bem, como o preço de mercado é volátil, é comum que o TCU se valha, em homenagem ao que dispõe o Decreto 7983, de 8 de abril de 2013, dos sistemas de custo referenciais da administração pública. A Caixa Econômica Federal e o IBGE, por exemplo, utilizam o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice da Construção Civil, que é o SINAP. Para as obras rodoviárias, o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, tem como referência o SICRO, que é o nosso sistema referencial de obras rodoviárias. Esses sistemas, porém, nem sempre contêm todos os itens necessários a um contrato com a administração pública. O que fazer nesses casos, então? Veja que o TCU sugere em um material chamado Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias que sejam usados preferencialmente o SICRO ou o SINAP ou, subsidiariamente, outras planilhas orçamentárias oficiais publicadas por órgãos ou entidades da administração pública. Ademais, em não se encontrando os itens necessários também nessas planilhas, é possível se valer de publicações especializadas ou de pesquisas de mercado, juntando-se ao processo pelo menos 3 cotações. Veja que no acórdão número 3272 de 2011 do plenário, o TCU registrou o seguinte. Vamos ler um pequeno trecho desse acórdão para ficar bem clara a explanação. Item 9.1.9. Adotar nesta ordem os seguintes critérios para avaliação dos preços referenciais máximos permitidos. 9.1.1.9.1. Mediana dos preços do SINAP, localidade do Rio Grande do Norte, eis que é apropriado à obra em questão, ou subsidiariamente preços do ciclo 2, localidade do Rio Grande do Norte. No item seguinte, 9.1.1.9.3, o TCU ainda diz mais. Subsidiariamente, preços de outros sistemas aprovados pela administração pública na hipótese de não serem encontrados referenciais nos sistemas anteriores ou em caso de incompatibilidade técnica das composições desses paradigmas frente às peculiaridades do serviço, desde que demonstrada documentalmente mediante justificativa técnica. E o item seguinte, subsidiariamente, cotação de mercado contendo mínimo de 3 cotações de empresas ou fornecedores distintos, fazendo constar do respectivo processo a documentação comprobatória pertinente aos levantamentos e estudos que fundamentam o preço estimado. Pois bem, é importante destacarmos que o TCU então admite, em não havendo preços similares, itens compatíveis nas tabelas referenciais SICRO ou SINAP, que sejam utilizadas outras tabelas referenciais também aprovadas pela administração. Podemos citar aqui, como o próprio TCU já citou em alguns acórdãos e nessa cartilha que eu mencionei, chamada Orientações para Elaboração de Planilhas e Orçamentos, disponível no sítio eletrônico do TCU,
tabelas aprovadas, por exemplo, pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas, né, do DENOX, ou a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasp. Também há menções a tabelas referenciais de outras estatais, de outras empresas e entidades que têm o costume de fazer obras públicas em determinados segmentos. O mais importante disso tudo é alertar ao gestor e aqueles que contratam com a administração pública de que os preços que não estão encontrados nessas planilhas, eles devem ser pautados com justificativas bem consistentes. É importante que o processo seja rígido e não só na contratação, bem como na realização de aditivos, porque o sobrepreço ele não está somente, ele não é possível somente no contrato, mas também no aditivo. Então, para resguardar os gestores e contratantes, é importante que tudo seja bem fundamentado. Em recente acórdão, a ministra Ana Reis relatou voto que foi acatado pelo plenário no seguinte sentido, vamos ler um pequeno trecho. Acórdão 2654 de 2015, segunda Câmara. Nos processos de fiscalização de obras dessa Corte, como presunção, adotam-se os referenciais oficiais da administração como balizadores de preços. Esses seriam os preços de mercado. Ilações em contrário devem ser comprovadas por quem as apresenta e argumentações genéricas dissociadas de elementos fáticos que sustentem valores diferentes não permitem afastar as referências. Esse acórdão foi prolatado numa análise do TCU de obras de vias marginais ligadas à BR-364 no estado de Rondônia. Então, neste acórdão, a ministra deixou bem claro que, não havendo referenciais, paradigmas nessas tabelas já previamente aprovadas e comumente utilizadas pelo TCU para aferir eventual sobrepreço ou superfaturamento, precisam ser devidamente justificadas. É importante que o orçamentista, que o gestor público e que o contratado pela administração, ao trazer para o contrato um preço que não se pode encontrar nas tabelas referenciais, o faça de forma bem fundamentada para evitar sanções. Vale a pena conferir mais informações também nos acórdãos 0454 de 2014, no acórdão 2127 de 2006 e 2088 de 2004, todos do plenário do TCU. Lá você vai encontrar alguns exemplos e mais informações sobre este assunto, referenciais de custos e sobrepreço nos contratos analisados pela Corte de Contas. Não deixe de seguir os nossos canais e os nossos vídeos, nós sempre temos novidades para você. Até o próximo!